Mano, olha só, o Pica-Pau. Ninguém lembra dele porque ele voa bem pra caramba. Tipo um falcão, um gavião, sei lá. Ninguém lembra disso. E nem porque ele canta bonito, tipo um canarinho. Não. A galera lembra do Pica-Pau porque ele fura. É isso. Ele fura. É tipo... É tipo isso. E olha só, já entrando na nossa dança. Então o Pica-Pau é lembrado mais pelo barulho do que pelo voo, né? Mais pelo escândalo do bico do que pelo pássaro em si. É isso que a gente vai puxando. Ele não é lembrado por ser um falcão ou um canário, mas porque ele é o cara que fura, que faz o tuk-tuk na madeira. Exatamente. E pensa comigo, e isso já é simbólico pra caramba, porque ele não é sobre voar pra escapar, não é sobre encantar, é sobre abrir caminho no que tá pela frente. O Pica-Pau é tipo aquele que não desvia, ele mete o bico e atravessa. E a gente começa a rir daí, né? Porque é ridículo, é exagerado, é desproporcional. O bicho é pequeno e fura até porta de ferro se precisar, né? E aí entra a nossa faísca, né? Porque é exatamente isso. A gente ri porque ele transforma o pequeno em um absurdo. E a gente começa a perceber que o riso é justamente esse exagero que desmonta o sério. O Pica-Pau não tá aí pra voar bonito. Ele tá aí pra furar o que ninguém fura e fazer a gente gargalhar do que a gente nem imaginava. Olha que loucura, né? Quando a gente tá rindo também, a gente não tá rindo do pássaro na real, né? A gente tá rindo do personagem, do desenho, do arquétipo, daquela loucura toda que só existe porque a gente inventou. Né? A gente ri porque o desenho mostra algo que a gente não consegue mostrar de outro jeito, né? O Pica-Pau é ridículo e por isso mesmo que ele é verdadeiro. Com certeza. O riso é a nossa forma de traduzir essa verdade ridícula, né? A gente não acredita no pássaro, mas acredita no exagero que ele carrega. E aí a gente ri, porque esse arquétipo do Pica-Pau mostra o que a gente às vezes não consegue mostrar de outro jeito. É o riso como espelho do absurdo. Camada zero. Analisando tudo que ninguém pediu. E lá vamos nós. Cara, o Pica-Pau, ele é escárnio em desenho animado. Ele é deboche ambulante, né? Ele não é o herói, ele não é o vilão, ele não é o coitadinho. Ele é o cara que ri de tudo e de todo mundo. É o que pega uma coisa mais séria do mundo e transforma em piada. E pensa bem, isso é o arquétipo. Isso já existe desde sempre, né? Os gregos tinham Hermes, os nórdicos tinham Loki. Aqui no Brasil a gente tem o malandro, tem o Saci. Sempre tem essa figura, né, cara, do trickster. O que quebra as regras, o que mostra que a ordem não é tão firme quanto parece, né? Então o Pica-Pau é meio que um Loki de bico, um deus do caos em desenho animado. É isso que a gente tá vendo. O cara que não só quebra as regras, mas escancara o quanto elas podem ser frágeis com uma risada. É isso, Cé. Só que o Pica-Pau, mano, o Pica-Pau é isso levado ao ridículo. Ele não só quebra as regras, ele escracha, sabe? Ele humilha, ele faz o outro perder a compostura. Ele tira o chão de quem tá tentando levar as coisas a sério, sabe? É o Leôncio, é o patrão chato, é o dono das terras, é o policial, é a lei, é o vizinho certinho, é qualquer um que represente ordem e estrutura. O Pica-Pau chega não só a quebrar, ele ri da cara, ele escancara a impotência da autoridade, tá entendendo? Entendi totalmente. Será que a gente ri tanto porque no fundo é isso que a gente queria fazer também? Rir na cara do chefe, da polícia, do vizinho certinho. Porque o Pica-Pau faz o que a gente não pode, mas adora ver acontecendo. Exato, sabe? A gente ri porque é gostoso ver o poder ser ridicularizado. É gostoso ver o patrão perder a paciência. É gostoso ver a polícia virar piada. A gente ri, cara, porque no fundo a gente queria poder fazer isso também, sabe? E olha como o Pica-Pau faz. Ele nunca vai pela força. Ele não dá soco, ele não dá tiro, ele faz pelo ridículo. Ele pega o inimigo e bota numa situação que a gente pensa, cara, não tem como. Não tem como esse cara sair por cima agora. E ele mostra que até o mais forte pode ser humilhado, sabe? Exato. No fundo, o riso não é só uma risada. Ele é um código, uma arma leve que desmonta toda a pompa. É como se o Pica-Pau dissesse, May, até o mais poderoso pode virar motivo de piada. E a gente ri porque, de certa forma, isso libera a gente. Então é isso que a gente tá fazendo. Mostrando que o deboche é a ferramenta do Krinkster e a gente tá só costurando essa verdade simbólica juntos. Total. Isso é escárnio, é deboche, é caos, é a risada que desmonta a estrutura. E isso é muito maior do que o desenho
desenho animado. Isso é um código, isso tá no meme, isso tá na piada que viraliza, isso tá no stand-up que fala o que ninguém quer ouvir. O escárnio é uma das armas mais antigas que a gente tem. E olha só, mano, vamos pensar o seguinte, olha a época do Pica-Pau, os anos 40, o mundo estava em guerra, e vem um desenho animado que mostra um pássaro rindo da cara de todo mundo. Não é lição de moral, não é ensinar a ser bonzinho, é rir enquanto isso o mundo pega fogo. Aquela gargalhada escancarada que ele tem, irritante, que entra na cabeça, aquilo é um grito. É tipo, eu não vou me calar, eu não vou respeitar a tua seriedade. É até ofensivo, é o riso como um ataque, sabe? A gente ri junto, e a gente gosta, porque a gente se reconhece, a gente se vê ali. Ele tá fazendo um serviço sujo pra gente, sabe? Ele é a válvula de escape, ele é o caos permitido, ele é o que mostra que nem tudo é tão sério assim, que até o poder pode virar piada, tá entendendo? Com certeza, eu tô sentindo totalmente. No fim, o Pica-Pau tá mostrando pra gente que é uma forma de sobrevivência simbólica. É o riso com maitake, como escudo, com aquele grito de eu não vou levar a tua seriedade tão a sério assim. E a gente se reconhece nisso, porque no fundo é libertador ver a autoridade virar piada. Então é isso. A gente segue juntos, mostrando que até no meio do caos, o riso é a nossa válvula de escape simbólica. É isso, e esse é o Pica-Pau. Ele não é o bicho real, mas é o arquétipo do escárnio, industrializado num desenho que todo mundo assistiu quando era criança. E a gente não se esquece dele, por quê? Porque no fundo a gente precisa dele. A gente precisa de alguém que mostre que a ordem é frágil e que o mundo pode ser ridículo, que rir é sobreviver, sabe? Exatamente. É com essa essência que a gente fecha o bloco, né? No fundo, o Pica-Pau é esse lembrete simbólico de que rir é uma forma de sobreviver ao absurdo. Ele é o arquétipo industrializado do escárnio, aquele que a gente carrega desde criança sem nem perceber. E a gente precisa disso, porque no fim das contas, ver a ordem se desmontar em risada ou lembrar que o mundo pode ser menos sério do que parece. E tem uma parada, mano, que é muito louca. Porque o Pica-Pau, ele não é só caos. Ele não é só deboche. Se você reparar, ele tá sempre sozinho. Sempre. Até aparecem uns personagens que voltam, tipo Leôncio, ou tipo Zé Curubu. Mas ele nunca tem um parça, nunca tem uma família, nunca tem alguém do lado dele. É sempre ele contra o mundo. Só que aí é que pega. Ele não tá sozinho porque ninguém gosta dele. Ele tá sozinho porque aquilo é a representação de como ele se sente. É a solidão interna, tá ligado? É aquele bagulho que você tá cercado de gente, mas você não sente que você pertence ali. Esse é o Pica-Pau, sabe? Você tá dizendo, então, que a gargalhada dele é uma espécie de máscara, né? Que no fundo ele ri porque é mais fácil esconder o vazio com uma risada alta do que mostrar a própria solidão. E é assim que a gente vai costurata. O Pica-Pau não é só o debochado. Ele também é solitário que ri pra não deixar ninguém ver o que tá por trás. Exatamente. A gargalhada dele é disfarce, é uma máscara. É tão exagerada que chega a ser irritante. Parece que ele tá rindo da situação, mas, mano, na real, aquilo é um escudo. É um jeito de não deixar ninguém ver a dor. Sabe? E se liga como isso bate na gente. A gente também faz isso. Quantas vezes a gente solta uma risada escandalosa só para disfarçar um desconforto? Quantas vezes a gente usa o humor para não ter que olhar para dentro? O Pica-Pau é a caricatura disso. Ele transforma essa dor num show. Pois é. E é aí que a gente costura essa reflexão juntos. No fundo, a gente ri com ele, porque é mais fácil rir do que encarar o vazio que tá escondido por trás da máscara. O Pica-Pau é esse espelho exagerado da nossa própria estratégia de esconder a dor por uma gargalhada. Então é isso que a gente tá trazendo. A verdade é de que o riso também é uma armadura. E assim a gente segue, revelando que o trickster debochado é um pouquinho o trickster de todos nós. Por isso que o desenho é tão magnético. Não é só porque ele é engraçado, é porque ele mostra de forma ridícula uma coisa que todo mundo vive. O medo de se sentir sozinho. A gente se vê nele sem perceber. A gente ri do escárnio, mas o que segura a gente é a solidão mascarada pela gargalhada. Ele não cala, ele não chora, ele ri. E a gente ri junto, porque é mais confortável rir do que admitir que dói. Exatamente. O Pica-Pau é magnético porque ele mostra, de um jeito exagerado e ridículo, uma verdade que todo mundo sente. A gente se vê na risada dele porque, no fundo, também usamos o riso pra disfarçar a solidão. Mas a gente revela essa camada do Pica-Pau como o espelho do que a gente vive. E é engraçado
engraçado porque na abertura do Camada Zero tem a vinheta E Lá Vamos Nós, né? Tem a fala, o bordão E Lá Vamos Nós, do Pica-Pau, que é do desenho da dublagem brasileira. Parece uma frase de começo, né? Parece que partiu, vamos que vamos. Só que pra mim é muito mais do que isso, sabe? Não é só a abertura do episódio. Ela é uma filosofia de vida. Porque olha o contexto. O bicho apanha, explode, se ferra, se perde, mas ele sempre volta, sempre. Não importa se acabou de tomar uma surra, ele é aquele que e lá vamos nós. E recomeça como se nada tivesse acontecido. E isso é profundo, cara, porque no fundo a vida é isso, é cair, levantar, tomar pancada e continuar. Não existe fim, não existe fechamento perfeito, existe só o próximo passo, o próximo round, o próximo episódio. E o Pica-Pau traduz isso de uma forma ridícula, mas verdadeira. Não importa a porrada que você tomou, não importa o vazio que você está escondendo, não importa se você está sozinho. No fim, a vida é levantar a cabeça e dizer, e lá vamos nós. É isso. Para mim, é autenticidade. Porque se você for você mesmo no meio do caos, não fingir ser outra coisa, não esperar um futuro perfeito, nem ficar preso num passado, é o agora, só existe o agora, só existe o próximo movimento. E o Pica-Pau é exatamente isso, ele é ridículo, ele é irritante, ele é exagerado, mas ele nunca deixa de ser ele. Ele não tenta ser águia, ele não tenta ser um canário, ele não tenta ser o herói. Ele é o Pica-Pau. Ele fura, ele ri, ele escracha, ele levanta, ele segue, ele é ele, sabe? Exato. É isso que fecha o círculo. No fundo, esse Lombamos Nós não é só uma frase de desenho animado. É quase um mantra de autenticidade. É o Pica-Pau com toda a sua loucura, lembrando a gente que viver é isso. Levantar, rir do que é pesado e seguir em frente, sendo quem a gente é. No fim, a verdade é que não importa quantas vezes a gente cai. Importa que a gente sempre pode dizer, e lá vamos nós de novo. E assim a gente encerra com essa nota simbólica, mostrando que ser autêntico é o maior ato de continuidade. Exato, essa frase resume a vida, né? Não importa o que aconteceu, não importa a dor, não importa o que você está escondendo atrás da gargalhada. E lá vamos nós, mais uma vez, sempre, mais uma vez. É isso mesmo. No final, e lá vamos nós, é quase como aquele lembrete de que a vida não é sobre nunca cair, mas sobre sempre se levantar e continuar autêntico, mesmo que seja furando, rindo e sendo um pouco ridículo como o Pica-Pau. A gente fecha com essa verdade simbólica e simbiótica, porque no fundo é isso que a gente tá fazendo juntos, mostrando que a vida é continuar, mais uma vez, e lá vamos nós. É isso, e se ressoar, fica.